A nossa caminhada espiritual, ela é investimento, né? Porque ela não é simples, né? E quando a gente decide caminhar com Jesus a nossa vida, a gente está sempre procurando estar cada vez melhor, aprender com Ele. E hoje o que Ele nos ensina é uma lição difícil, mas tudo pela graça a gente consegue. Esse assunto é tão espetacular, a palavrinha que Ele vai nos ensinar, que está no Evangelho que vocês ouviram agora, que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, quando ele chegou, Marta recebeu-o na sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Quando Jesus fala com Marta: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, Jesus não repreendeu Marta pelo trabalho, porque eu no lugar dela, com aquele tanto de homem para comer, a situação não ia ser boa. O que Jesus censura em Marta? Que é o risco que nós passamos de sermos, da mesma forma, capturados. É uma coisa que Marta faz e que nós fazemos. Marta estava com uma dissipação interior. E por causa da dissipação interior, ela ficou irritada com a situação de Maria aos pés dele. Então, o que Jesus quer nos ensinar? Qual é a palavrinha mágica desse evangelho que nós precisamos aprender? Porque eu falo que eu vou passar a minha vida aprendendo a viver a palavrinha que Jesus quer ensinar. O padre talvez tenha falado. Mas a palavra é aprender o silêncio. Ou luta na nossa vida, aprender a silenciar. Então, qual é o nosso desafio? Ser Maria antes de ser Marta. Esse é o desafio. Não tem nenhuma errada. Só que eu tenho que aprender a ordem. Por que Marta estava agitada? Porque ela não teve primeiro uma vida de oração. Então, primeira coisa na nossa vida, qualquer coisa que vocês vão fazer, qualquer empreendimento, seja da escola, seja da sua casa para arrumar, fazer um bolo, seja no hospital, seja dentro de um fórum, seja como arquiteto, engenheiro, seja o que for que você faz. Primeiro, oração. Depois, o fazer. Nós já levantamos aflitos, vamos fazer. E aí, nós ficamos dissipados, irritamos, e achamos que ficamos sobrecarregados, que temos que fazer tudo sozinho, que Deus nos abandonou, e que Ele esqueceu de nós. Então nós vivemos uma agitação contínua. Nós vivemos num mundo que nós estamos sempre chamados a correr contra o tempo. Todo mundo só fala assim: não tem tempo, estou correndo. Então a gente vive uma agitação e não fazemos a primeira coisa que temos que fazer, que primeiro é parar. Primeiro é silenciar, para ouvir a voz de Deus que está dentro. Deus habita com toda a infinita ternura dele dentro de cada um de nós. Mas se a gente não silenciar, que hora que nós vamos ouvir isso? Não vamos. Esse é o grande desafio da nossa vida espiritual. Aprender a silenciar. A importância disso é tamanha que está aqui, ó. Nada contra Marta. Mas olha o desafio de aprender a ser antes de fazer. Nós ficamos sob uma pressão no mundo de fazer. Eu tenho que fazer. Não, nós temos que ser.
E o maior desafio da nossa vida é ser filho de Deus, para depois fazer. Primeiro é ser. Esse é o grande desafio da nossa vida. E aprender isso vai à vida. Vai à vida. Porque o mundo hoje vai te cobrando tanto, você vai vivendo uma agitação tamanha, que daqui a pouco você está fazendo tudo por fazer. Aí você começa a ficar triste, não vê sentido nas coisas, porque vai fazendo por fazer, a vida vai cobrando, você levanta, deita, corre, continua correndo no dia seguinte, não para, a vida fica sem significado o que você está fazendo. Tudo que a gente fizer, se não tiver por princípio Deus, está errado, não vai dar certo, te consome completamente, te consome. Então aprender isso aqui é uma arte, fala, Senhor, me ensina aquilo que o Senhor ensinou. Entra no seu quarto, fecha a porta, silencia o resto. Uma luta. E é tão impressionante que quantos anos Jesus ficou em silêncio? Quantos anos? 30 anos em silêncio. Depois ele foi para o deserto, em silêncio, mais 40 dias para escutar o Pai. Só depois que ele começou a falar. E falou por 3 anos, ficou em silêncio 30. Nós, imagina no lugar dele, estava falando desde que nasceu. Tudo invertido. E vocês observem que todas as coisas maravilhosas de Deus acontecem em silêncio. O sangue que está correndo nas nossas veias agora está fazendo barulho? A gente nem sabe o que está correndo. Mas para a gente escutar o coração agora, tem que fazer silêncio. O céu, né, você vê o sol, a lua, as nuvens, tudo se move, faz barulho? A grama cresce, a árvore dá fruto, dá flor, fazem barulho? Não. O maior milagre que a gente tem oportunidade de estar presente todos os dias, a transubstanciação, ela acontece em silêncio. E é tão interessante como é que nós somos barulhentos, né? E a gente precisa treinar o silêncio dos olhos, do ouvido e dos lábios e do coração. Não é fácil no mundo que só tem imagens. No mundo contaminado com tanta imagem o tempo inteiro, é uma ditadura. A gente não consegue fechar os olhos ou para rezar. Às vezes você precisa para poder contemplar, como é difícil, mas não é possível. A ditadura do ouvido, porque o barulho é ensurdecedor. Uma música maravilhosa, tipo uma música, por exemplo, que eu amo, uma música gregoriana, como é que você escuta ela? Em silêncio. Porque você contempla. Você inclusive é elevado, né? A música te faz rezar. Tem hora que você chega lá no céu, bate o céu e volta. A música vulgar, ela é executada com muito barulho. É muita confusão, e isso deixa o povo agitado, dopado, desorientado e vazio. O ser humano não consegue ficar em silêncio. Você quer ver desorientar alguém hoje? Coloca a pessoa sentada, sem celular, sozinha. Quebra a cadeira, quebra o lugar, não dá conta, entra em abstinência. Porque não dá conta, precisa do barulho igual precisa de uma droga. É como se fosse uma dose de morfina. Como se fosse algo para te deixar completamente fora do ar, porque o silêncio, ele te faz confronto com a sua vida interior. O barulho, você não suporta silenciar, porque ele te revela seu vazio interior. Então ele não te permite confrontar. Então tem gente que não suporta o silêncio. Liga tudo que existe dentro de casa, tudo. Mas é preciso aprender a silenciar, a se ver diante de Deus, a ver a nossa vida. Então, o ouvido, aprender a silenciar o ouvido, aprender um dia nós vamos chegar nisso, a estar no silêncio tão profundo que pode estar quebrando tudo em volta de você, não faz a menor diferença, porque você continua não escuta, de tão absorta que você está. Ai, mas no chão. São Tiago diz que quem aprende a controlar a língua, controla a sua vida. É uma arte. Aprender a guardar a boca.
Mas às vezes não, Filó, eu cheguei ali no Santíssimo, ó, fechei os olhos, o ouvido, fechei a boca. Está em silêncio? Sim ou não? Claro que não. E o tanto de paixão que vai soltar naquele momento, e o tanto de sentimentos. Você pode ficar irritada, nervosa, querendo brigar com alguém. Você vai fazer discursos para alguém que você nunca vai fazer depois. Vai xingar alguém e Jesus está ali esperando. E nós ali, ó, falando, e Deus esperando. Então, por isso que eu falei que era tão difícil que eu ia falar hoje, porque é um exercício que eu preciso me dispor. Eu preciso querer aprender a silenciar na minha vida. Isso é uma arte, é um mistério, é uma graça. Nossa Senhora ficava sempre em silêncio. Em silêncio, porque ela era sempre cheia de Deus. Todo mundo que faz muito barulho, muita confusão, pessoa que chega gritando muito, falando demais, falando só dela o tempo inteiro, dificilmente é uma pessoa cheia. Em geral, vazia. Mas precisa de chamar a atenção para ela mesma. Comece a observar o mundo. Comece a observar as coisas. E é interessante porque Deus nos deu três grandes mistérios para ser contemplados em silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. E como que a gente não consegue silenciar? Por isso que é um grande mistério. Falar, meu Deus, me ajuda. Deixa eu começar devagarzinho, até eu conseguir contemplar a cruz. Até eu conseguir contemplar esse mistério de amor, que é olhar para a cruz e falar, por amor a mim, Ele morreu. Até eu aprender a contemplar a hóstia e saber que naquele que parece pão, ali escondido, no silêncio profundo, discreto, está Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Não é um mistério para mim conseguir entender, é mistério, apenas para contemplar, adorar. E tudo que Ele fez com a Virgem Maria, o que Ele fez com a pessoa que disse, seja feita a vossa santíssima vontade. Isso é o que Ele quer fazer com cada um de nós. Maria é o jardim que Ele passeia, esse é o paraíso dele, né? Poder visitá-la. Mas o quanto nós estamos longe ainda, né? Mas é porque tudo tem que ter um começo, e o primeiro começo é tomar consciência de que eu quero ser Marta e Maria. Eu preciso aprender a contemplar, eu preciso aprender a silenciar, eu preciso aprender a estar diante do meu Senhor. Então eu preciso de graça. Senhor, me ajuda a silenciar meus olhos, o meu ouvido, me ajuda a aprender, não ter curiosidade se alguém passou. Tem pessoas que estão de joelho, acabou de comungar e não consegue estar em ação de graças. Vigia cada um que passa na fila da Eucaristia. Não esqueceu com quem está. Jesus fala assim para Gabriele, Gabriele, quando vocês me recebem na Eucaristia, é como se você recebesse uma visita muito importante na sua sala. Você deixa a visita e vai para a janela ver quem está passando? Não. Mas a gente faz assim. A gente recebe a Eucaristia e a gente vai para a janela ver quem está passando e esquece que está diante dele. Então eu preciso estar atento. Esse pedacinho desse evangelho, ele é muito rico para a gente se colocar no lugar. E quando Jesus fala, Filó, Filó, você se agita por muita coisa, só uma é necessária. Cuidado para o mundo não te pegar. Então eu falo para cada um de vocês, quanto maior o cargo que Deus te conferir na terra, quanto mais honra você tiver aqui, quanto mais glória, quanto mais coisa importante você tiver que decidir, eu te falo, mais tempo dedica ao silêncio, mais tempo de oração, antes de executar as tarefas que Ele te deu. Senão você vai fazer tudo errado. E você vai estar diante dele e falar, mas não era isso não, meu filho. Eu te pedi aquilo ali, ó, você fez o de lá. Igual nós vamos fazer, igual o Jonas. Deus manda ele para Nínive, ele vai parar em Tarsis. Volta, vai voltar. Nós precisamos de aprender a silenciar. Porque o dia que a gente aprender a silenciar em qualquer lugar do mundo, nós vamos estar diante dele, na presença dele. Em qualquer lugar do mundo você será capaz de rezar. Mesmo que esteja acontecendo o que quiser do seu lado. Você vai estar na consciência de estar com Ele. Isso é uma graça que nós precisamos de adquirir. Porque isso fará o nosso crescimento espiritual.
Senão, por isso que muita gente fala, eu rezei, mas não aconteceu nada. Eu rezei e saí da igreja do jeito que eu entrei. Não pode. Falei, então rezou para a pessoa errada. Porque não silenciou. Nós não podemos viver aquilo que está escrito no Evangelho, que Jesus fala lá, que é a profecia de Mateus, de Isaías, e Jesus repete em Mateus. Esse povo, eles têm olhos e não vê, têm ouvido e não escuta, e têm um coração duro. Então eles não voltam a mim, eu não consigo convertê-los. Então qual que é a grande dificuldade nossa? Por isso que eu te falei que é difícil, porque demora muito tempo. São muitas eucaristias que a gente tem que participar, até que Deus consiga quebrar o nosso coração, até que o nosso coração seja domado, para que de verdade eu consiga viver a graça desse Evangelho de hoje. Não é fácil viver isso, não é fácil falar, seja primeiro Maria, para depois ser Marta, primeiro. E vocês já devem ter ouvido eu contar a história de um sacerdote que foi procurar a Madre Teresa de Calcutá. E ele, no livro dele, ele conta que ele foi pensando, e na cabeça dele, ele colocando a lista de todas as obras de caridade que ele fazia. Ele ia conversar com a Madre Teresa, você imagina. Ele ligou e falaram, não tem tempo de atender. Ele fingiu que não escutou e foi lá. Aí chegou lá, a moça, quem recebeu, a recepcionista era uma freirinha, falou, a irmã não pode te receber. Ele fingiu de morto e ficou parado na frente da freira. A freirinha falou, não vou ter saído. Foi atrás da Madre Teresa. Madre Teresa chegou, disse que Madre Teresa chegou segurando um tercinho na mão, que ela andava sempre com um tercinho, com as mãozinhas enrugadas, ele fala que as mãozinhas enrugadas, que pegou na mão dele e levou ele para uma sala. Perguntou o nome dele e falou, pois não, meu filho. Falou, irmã, eu queria vir te ver. Pois não. E aí ele pensou que Madre Teresa ia fazer pergunta para ele, o que você está fazendo de obras de caridade? Qual que vocês acham que foi a pergunta que ela fez para ele? Ela fez uma única pergunta. Ela perguntou para um sacerdote, quanto tempo você reza por dia? Ele tomou um susto, está descrito no livro. Falou, eu? Uai, só sabe que é difícil rezar o ofício, eu rezo, eu celebro missa todo dia, e rezo o terço que eu aprendi com a minha avó. Ela falou, só isso? Não basta. Não. Você está dando, porque para o amor se exige o máximo, você está dando o mínimo. Tudo que você fizer sem oração, não vai dar certo. Por que você acha que primeiro eu fico tanto tempo em adoração, para depois sair para as ruas? Porque sem Deus, nós somos pobres demais, para ajudar os pobres. Então não pensem que nós somos capazes de alguma coisa. Que Deus nessa noite nos conceda a graça do silêncio. Que nos conceda a graça de aprender pela palavra de Deus. Como é que eu vou fazer isso, Filó? Escolhe um horário, pega a palavra e leia em silêncio dentro do seu quarto, ou lugar que você escolher. É você e ele. E à medida que você começar a ler a palavra, chame o Espírito Santo, vai estar você e ele. É ele diante de você te orientando. Aquelas palavras vão fecundando o seu coração. Você vai aprendendo a silenciar na palavra e Deus vai fazendo o resto. Comece com a leitura da palavra todos os dias. Você e ele. Larga o abençoado celular em algum lugar. É você e ele com o quarto fechado. Quando eu vou meditar com vocês, todas as palavras que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e reza em silêncio. Estou terminando de preparar isso, porque cada palavra tem uma palestra, né? A luta, não é fácil. Então, precisamos aprender. Então, a primeira coisa que eu estou falando com vocês é, pega a palavra e começa a ler em silêncio. E pede, deixa Jesus fazer. Deixa Jesus fazer. Os primeiros dias será impossível ficar em silêncio. Ele vai saber, porque nós vamos ficar tumultuados internamente. Mas é a graça dele que vai trabalhando o nosso coração, até o nosso coração ser quebrado, até ser como uma argila na mão dele, do oleiro, e ele vai poder fazer a obra, porque Deus não deixa nada inacabado, desde que a argila não faça resistência ao oleiro. Então não faça resistência, deixa Deus te fazer, dar conforme ele sonhou. Primeiro passo é ler a palavra de Deus.
Quanto mais Eucaristia, quanto mais oração do terço, quanto mais Nossa Senhora irá nos ajudar, ela que foi a mestra, discípula por excelência, irá nos ajudar nesse caminho tão difícil de aprender a silenciar, a estar diante dele, apresentar aquilo que a gente deseja fazer. Primeiro contempla, depois fazer, depois separação. Então que Deus nosso Senhor nos conceda essa graça, de não nos agitarmos, de não nos tumultuarmos, de não nos perdermos, mas estarmos centrados naquele que nos fez. Em tudo estar centrado em Deus, em tudo. Se durante o dia agitou, pare e faça uma oração, fala: Jesus me busca de volta, me lembra a quem eu pertenço, me lembra por quem eu faço todas essas coisas, por quem eu trabalho todas essas coisas, para quem eu me esforço, para quem eu me envelheço, para quem eu estou sendo consumido, somente para vos amar e vos servir. Então me ajuda a não ficar na loucura do fazer, mas aprender a ser. E eu quero ser como a senhora foi, a discípula dele, e aprender a ser filho e a filha amada do nosso Pai. Que Deus essa noite nos conceda a graça de cumprirmos isso que acabamos de discutir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.